E eu quero, com a graça de Deus, compartilhar uma palavra ao teu coração ainda nessa manhã. Eu quero falar sobre as bênçãos da frutificação. Nós temos conversado bastante sobre frutificação, declarado, esse é um ano de frutificação. E testemunhos como esse só mostram isso. É um fruto. É um fruto. É o fruto de algo que aconteceu há pouco tempo atrás, 6 meses atrás. Mas é Deus fazendo, Ele mostrando, Ele revelando. E existem bênçãos na frutificação. E Deus tem falado bastante a esse respeito conosco. E há um texto que Deus colocou, eu e minha esposa estávamos conversando, e Deus deu a ela esse texto de uma forma tão tremenda. Nós entendemos como uma palavra para nós, para cada um de nós. A palavra, quando é liberada, ela é para todos. Deus olha nesse aspecto coletivo, para que todos vivam as mesmas coisas. Não é para um viver e o outro não. Ah, meu irmão experimentou, mas eu não. Não, é para todos. A palavra sempre é direcionada a todos. E esse texto, essa palavra do profeta Zacarias, ela diz o seguinte, Zacarias 8:12. Se você trouxe a sua Bíblia, seu aplicativo, ou quiser acompanhar a leitura aqui, diz assim: haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho, e darei todas estas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Deus está falando aqui sobre esse tempo de frutificação e dando alguns detalhes do que acontece quando existe a frutificação. Ele diz assim: existe um tempo, haverá uma rica semeadura, ou seja, é um tempo de semear. Ele diz assim: a riqueza na semeadura é um princípio, e nós devemos entender os princípios da palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus dá. E ele diz assim: sabe de uma coisa? Há uma mudança no ambiente quando isso acontece. Amados, há uma mudança no ambiente quando vem esse tempo da frutificação. Muda o ambiente. E nós podemos perceber essas coisas. Aliás, esse texto, um pouco antes ainda, ele diz o seguinte, Zacarias 8, a partir do versículo 4. Vamos ler ali, vamos pegar um pouco antes esse texto. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor, homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época, será impossível para mim? Será impossível para mim? Declara o Senhor. Amados, olha o que o texto está dizendo. Ele está falando de uma mudança de ambiente. Ele diz assim: vai mudar a situação que vocês estão. Lembrando que o povo estava no exílio naquela época. Ele diz assim: vai mudar toda essa situação que vocês estão vivendo. Ele diz assim: e é para todos. É do idoso até o mais novo. Não tem ninguém de fora. Não existe uma faixa. Ah não, esse não tem espaço aqui. Para esse não cabe. Esse está excluído. Olha o que ele está passando, olha o que ele está vivendo. Não, esse não. É para todos. Para todos. Não importa a situação que você está vivendo. É para você. Aquilo que Deus tem, essa frutificação, é para a sua vida, amados. Creia nisso. É a palavra de Deus. Às vezes a gente não percebe os detalhes, mas a palavra vai mostrando. Ele diz assim: vai ter uma mudança no ambiente que você está. Vai mudar o ambiente que você está. Amados, é isso que o texto está dizendo. Uma mudança tão grande que muda tudo o que está à nossa volta. É um ambiente de paz. Esse texto está falando de um ambiente de paz. Ele diz assim: os idosos, os velhos, mesmo com a sua bengala, eles vão estar ali, eles vão estar na praça. O que isso está falando? Ele está falando de segurança. Eu posso sair à rua e eu estou seguro.
Hoje, cada vez mais a gente ouve as pessoas dizendo: não dá para sair de casa, eu não posso pôr o pé, porque é perigoso. O texto está dizendo assim: é seguro você sair, você vai viver, você vai usar. Crianças brincando na praça, que é um sinal de segurança. Mais do que isso, você pode deixar os teus filhos na rua brincando, sabendo que eles estão seguros. É dessa mudança de ambiente que o texto está falando, de você viver uma casa de paz, de você poder viver uma vida em paz. Amados, cada vez mais eu converso com pessoas que vêm dizer para mim, falam assim: pastor, eu não consigo voltar para casa, eu fico arrumando coisa para fazer para eu não voltar para casa. Por que isso? Porque não sente paz, não consegue sentir paz na sua própria casa. E deve ser o lugar onde a paz deve reinar sempre, é na nossa casa, na nossa vida, usufruir dessa paz. É isso que o texto está dizendo. Amados, vai ter uma mudança tão grande ao teu redor, as situações vão mudar, e você vai perceber isso. Nós temos que começar a perceber. E o texto ainda diz o seguinte: não existe impossível para Deus. Muitas vezes a gente fala assim, e talvez até o Douglas, quando veio aqui há 6 meses atrás, ele tenha dito assim: pastor, é impossível isso acontecer. 9 anos, né? 9 anos que eu estou usando cocaína, não vai acontecer, não vai mudar. Em meses, essa situação mudou. Existe impossível para Deus? Existe impossível para Deus? Seja qual for a situação que você está vivendo, existe impossível para Deus? Que Ele não possa reverter essa situação, que Ele não possa mudar a tua vida em pouco tempo, em dias, meses. Ele pode, e Ele quer mudar. Ele diz assim: existe um tempo, existe um processo, assim como a semeadura é um processo. Tem gente querendo colher, mas não semeou. Eu quero colher, mas eu não vou semear nada. Ele diz assim: tem as condições. Ele diz assim: o orvalho vem. O orvalho vem. Quem que dá o orvalho? É Deus. Deus faz a parte dele. É na medida certa. Ele diz: precisa de umidade, precisa das condições. Vão ter as condições. Deixa que Deus se encarrega. Não há impossível para Deus. Não existe impossível. Essa palavra não existe no dicionário de Deus. Não existe essa palavra. Nós que achamos impossível tudo. Tudo é tão difícil. Tudo é tão difícil. Amados, esse texto está mostrando que Deus quer mudar a nossa casa, a nossa vida. Tudo que Deus faz envolve a casa, envolve a família. Não tem como Deus fazer algo que não envolva a família toda. Ele restaura uma situação, Ele restaura casamento, Ele restaura relacionamentos, todas as coisas. E Zacarias, o profeta, nesse texto, ele está dizendo: eu estou anunciando coisas novas para você. Amados, nós precisamos visualizar tempos novos, situações novas. Nós precisamos enxergar isso, nós precisamos perceber, é esse sinal. Assim como o texto mostra, crianças, idosos, todos ali à vontade, seguros. É a mudança. Não tem medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Não existe mais o medo, não existe o espaço para o medo. A visão do profeta está mostrando uma cidade ideal, uma cidade sem muros, uma cidade que não é cercada. Essa é a cidade ideal. Esse seria o melhor jeito de viver. Cada vez mais a gente está vivendo trancado, preso. Muros, paredes, cercas, cerca elétrica. Mas ele diz assim: existe um lugar de abundância, de fartura, de você viver as bênçãos de Deus. Deus é um Deus abençoador, Ele derrama bênçãos. Amados, o profeta estava falando aqui diante de um povo que estava sendo oprimido.
Ele está mostrando essa situação diante de um povo que estava oprimido. E ele vem falar de bênçãos futuras. Diz assim, você vai experimentar isso. Você vai viver isso. Amados, existem bênçãos na frutificação. A frutificação, ela gera bênçãos. É um tempo onde as bênçãos são derramadas. Só que nós precisamos entender o que é bênção. Até porque tem um texto em Provérbios que diz assim, Provérbios 10, 22, fala o seguinte: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. E nós lemos esse texto e muitas vezes pensamos assim, a bênção de Deus traz riqueza, e olha só para o lado material nas bênçãos. A gente só percebe as bênçãos na questão material. A gente deixa de olhar os outros aspectos da bênção, que são tão importantes ou mais importantes ainda. E nós precisamos perceber, o desejo de Deus, queridos, é abençoar. Deus, Ele deseja abençoar as nossas vidas. Nós que precisamos olhar a nossa motivação em buscar a Ele. Qual tem sido a minha motivação a buscar a Deus? É por causa do que Ele é? É por causa do que Ele faz? E isso é que muda. Deus não muda, Ele não tem sombra de variação. Nós é que muitas vezes olhamos de uma forma errada. Precisamos corrigir a nossa busca, nos alinhar com Deus. Eu é que preciso me alinhar com Ele. Tem pessoas que vão atrás de Deus para buscar riquezas materiais. Vão buscar através disso. Só que, como tudo, ele tem um pêndulo. Vocês já viram o pêndulo, como é que funciona? Tem uns que são umas bolinhas com uma corrente. Você puxa uma para o lado aqui, solta, ela bate aqui, a outra pega e vai para o outro lado. Aí essa volta, bate, essa aqui vai para lá. Muitas vezes a gente caminha como um pêndulo. Ou a gente busca Deus para pegar riquezas materiais, ou por outro lado a gente pensa que Deus não é mais abençoador. Deus não vai fazer nada. Deus não vai mudar essa situação. E vai deixando Deus de lado. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus quer, Ele deseja abençoar. Na verdade, Deus, Ele é abençoador. Deus, Ele é abençoar. Não é só uma coisa que Deus faz, é uma coisa que Deus é. Deus é abençoador. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas nós precisamos buscar a Ele. Nós queremos as bênçãos sem buscar a face dEle, sem buscar um relacionamento com Ele, sem ouvir a voz dEle. Apenas os sinais. Se Ele me deu muito dinheiro, é sinal que Ele me abençoou. Deus tem muito mais para dar. Deus tem muito mais. Ele deseja derramar. Ele deseja, Ele é galardoador, Ele é abençoador. Bênção é algo de Deus, vem de Deus. Mas tem muita gente ensinando sobre bênçãos de uma forma errada. Tem muitas pessoas falando sobre bênção de um jeito errado. Amados, a bênção ela está ligada à fé. É uma atitude, toda atitude nossa deve estar ligada à fé. A fé é a forma pela qual nós recebemos tudo que Deus tem para nós. É pela fé. É pela fé, sempre é pela fé. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. É pela graça, mas é mediante a fé. A graça nós somos salvos. Deus libera pela graça. Deus age na nossa vida pela graça, é sempre assim. E é ali que nós recebemos a fé, ali que nós somos fortalecidos na fé. E tem uma atitude que ela é muito ligada à fé, que é a obediência. A obediência ela está intimamente ligada à fé. Por isso nós não precisamos ficar correndo atrás de bênção. Por isso nós não precisamos correr atrás delas. A Bíblia diz que elas virão atrás de nós.
Elas é que vão nos acompanhar, elas que vêm direcionada. Tem muitas pessoas que na hora da necessidade, na hora do aperto, Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Ele está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Sempre acessível, disposto. Mas nós precisamos buscar atitudes, relacionamento, obediência. Deus não quer ser buscado somente na hora da bênção, da necessidade. Imagina você procurar uma pessoa só quando você precisa. Depois você não precisa, você não esquece aquela pessoa. Deixa de lado. Não, já fez o que tinha que fazer por mim. Não, é todo momento. Você não gostaria que alguém fizesse isso com você? Que alguém te buscasse na hora da necessidade e depois dissesse assim, não, agora já foi, já resolvi o problema, agora eu não preciso mais nada. Ele quer que a gente seja atraído por Ele, sempre, todo o tempo. Se nós fizermos tudo do jeito de Deus, do jeitinho dEle, as bênçãos correm atrás da gente. É dessa forma que funciona. A palavra de Deus no livro de Deuteronômio, que fala, Deuteronômio 28, fala de bênçãos e fala de maldições. Ele fala alguns versículos ali, acho que 14, 15 versículos sobre bênçãos. O restante, mais de 50, sobre as maldições. Mas ele faz um parâmetro, um alinhamento ali. Ele diz assim, se atentamente ouvires a voz de Deus e guardar todos os mandamentos, aí sim as bênçãos virão. A gente lê a Bíblia e não percebe o que a Bíblia está falando. Ele diz assim, se atentamente, ou seja, eu tenho que ouvir com atenção, ouvires a voz de Deus e guardar o quê? Todos os seus mandamentos. Tem pessoas que escolhem qual é o mandamento que eu quero guardar. Esse eu guardo. Esse aqui não precisa. Esse daqui deixa de lado. Esse aqui, não, esse não, essa lei não pegou. Essa lei não pegou, não vou obedecer. Esse aqui não. Se ouvires e guardares todos, nós queremos escolher quais mandamentos ouvir. Qual o mandamento que eu posso ouvir? Qual o mandamento que eu vou guardar? Se nós guardarmos todos os mandamentos, as bênçãos, elas irão nos alcançar. Elas virão diante de nós, elas nos acompanharão. É dessa forma que funciona. O caminho que Deus mostra para recebermos a bênção é através de uma postura pessoal, de um jeito de caminhar, um posicionamento de obediência, de ouvir a voz dEle. Amados, é dessa forma. Tudo relacionado à fé tem uma postura. Tudo relacionado à fé tem uma postura. Nós precisamos ter uma confissão, precisamos falar. Eu preciso crer no coração e com a minha boca falar. Ou seja, para ser salvo, eu preciso postura. Para tudo nós precisamos postura. E a expressão da fé é essa obediência. Eu tenho que obedecer. Eu preciso obedecer a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra e colocar a palavra em prática. Existem bênçãos na frutificação. Existem bênçãos que são derramadas nesse tempo de frutificação. E através da obediência, ela atrai. A obediência atrai a bênção de Deus. Atrai as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as nossas vidas. Mas Deus vai mostrando, Ele vai ensinando. E nós precisamos perceber por onde nós devemos caminhar. Jesus, Ele veio, quando Ele encontrou os discípulos, Ele disse assim: largue tudo que você está fazendo, largue as redes, largue tudo e vem comigo, caminha comigo. Os discípulos fizeram, obedeceram, caminharam por 3 anos com Jesus. E ali Jesus, Ele vem, no final, Ele dá uma instrução. Ele diz assim, quando Ele ensina sobre a grande comissão, aquilo que nós devemos fazer. Ele fala assim, espera lá, agora eu vou mostrar esse caminho para vocês. Ele diz assim, vá
a todas as nações, todos os lugares, para qualquer lugar, aonde você for, você tem que ir, e vai lá, e você deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar a obedecer tudo o que Jesus ordenou. E vem uma garantia no final, ele diz assim: e Jesus estará com você até o final dos tempos. Primeiro Jesus, ele vem e diz assim: largue tudo e vem comigo. Aí quando eles estão caminhando com Jesus, ele diz assim: agora vocês vão, vocês podem ir, mas façam isso, ensine as pessoas a quê? A obedecer tudo o que Jesus ensinou. A obediência, amados, ela está intimamente ligada às bênçãos. Não tem como nós sermos abençoados se a gente não obedece, se a gente não caminha em obediência, principalmente aquilo que Jesus ensinou, as palavras dele. Jesus está mostrando o seguinte, ele diz assim: primeiro você vai aprender. Nós precisamos aprender. Diz assim: no momento que você aprendeu, agora comece a ensinar. Nós estamos fazendo 3 anos. Jesus caminhou com os discípulos 3 anos. Ele falou assim: agora vocês já aprenderam? Comece a ensinar, comece a falar, comece a manifestar. É tempo disso. Nós precisamos entender os tempos, perceber os sinais do tempo. Eu preciso aprender e ensinar. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Não tem como alguém ensinar alguma coisa que não aprendeu. Então, primeiro ponto é aprendermos, para daí ensinarmos. O que Deus busca em nós é obediência. Essa obediência, esse sinal de rendição. Deus, Ele fez todas as coisas, Ele diz ao homem: frutifique. A frutificação é algo que Deus mostra desde o começo da Bíblia. Ou seja, frutificar tem a ver com obedecer. Nós desobedecemos, nós saímos da presença dEle, nós perdemos a frutificação, que é o sinal que Ele disse que deveria nos acompanhar. Nós deixamos de perceber a frutificação porque desobedecemos, porque saímos da presença dEle. O livro de Marcos diz o seguinte, Marcos 7:6. Jesus falando, ele diz assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Jesus chamando a atenção, ele diz assim: como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração está longe, até fala uma coisa, mas o coração não. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A gente tem mais facilidade de obedecer regras de homens e seguir essas regras do que seguir os mandamentos de Deus. É isso que o texto está dizendo. Caminhe na palavra de Deus, para de ouvir mandamentos de homens. Homens ensinam e falam tanta coisa errada. Vocês adiante segue o texto, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Negligencia a palavra, amados. E daí queremos ser abençoados. Queremos caminhar sem obedecer. O que Jesus está dizendo, ele assim, Isaías já falou isso. Vocês já foram alertados sobre essas coisas. Não adianta falar se o coração estiver longe. Se o coração estiver distante, eu falo uma coisa, faço outra. Vamos dizer, na obediência, no caminhar em cima da palavra. Deus sempre coloca diante de nós 2 caminhos. Um caminho de bênção, um caminho de maldição, um caminho de vida, um caminho de morte. Diz assim, façam a escolha. Escolham qual caminho vocês querem. Percebe como uma atitude de desobediência anula a fé? Uma atitude nossa de desobediência anula a fé. Por isso, muitas vezes somos testados, somos provados e... mas a minha fé está tão pequena, porque eu não consigo caminhar nessa linha. Se nós entrarmos nesse caminho de bênçãos, elas vão nos atropelar no caminho de obediência, as bênçãos vão nos acompanhar.
Algumas pessoas falam assim: não, mas pastor, você está falando do Antigo Testamento. Isso é Antigo Testamento. É coisa lá de trás. Não, a palavra não muda. 1 Coríntios 16, 22 diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja amaldiçoado. Olha o que a palavra diz. Isso é Novo Testamento, é 1 Coríntios. Paulo dizendo: se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Mas a nossa expressão de obediência é sinal do nosso amor. Amar a Deus e amar as pessoas. Foi o ensinamento de Jesus. Ele diz assim: resumindo tudo que você precisa fazer, faça isso. Ame a Deus e ame as pessoas. A gente tem falado isso como igreja. Não é um slogan, não é um lema. É a Bíblia, é a síntese da Bíblia. Se você puder resumir a Bíblia numa frasezinha, Jesus disse: ame a Deus, ame as pessoas. Se você não consegue amar as pessoas, se você não consegue amar Jesus, diz assim: seja anátema, seja anátema. Percebe a nossa importância em obedecer a palavra? A nossa relação com Deus deve ser baseada em amor. Nosso relacionamento com Ele é esse relacionamento de amor, é o maior mandamento. Jesus falou: é o maior mandamento que existe, um relacionamento de amor. Hebreus 6:7 diz o seguinte, Hebreus 6:7: pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe as bênçãos de Deus. Olha o que está dizendo. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas e abrolhos é inútil e logo será amaldiçoada. O seu fim é ser queimada. Ele está fazendo essa distinção. Só que Jesus não está falando de colheita. O autor aos Hebreus não está falando de colheita de terra. Ele está falando de pessoas, de nós. Nós que recebemos o orvalho, a água, o nutriente, é em nós. Nós vamos frutificar, nós vamos experimentar. Ele diz assim: ele recebe a bênção de Deus. As bênçãos são derramadas. Esse texto, o autor está falando sobre pessoas e dizendo aquele que é bom e aquele que é mau. É dessa forma. Amados, existe um tempo, Deus tem falado de um tempo de frutificar, de recebermos bênçãos. É para a sua vida. Essas bênçãos são para nós, para aqueles que creem, e para aqueles que caminham na obediência. Por isso devemos andar na obediência, viver aquilo que a palavra diz que é para vivermos. Isso é desfrutar. Isso é desfrutar. Aí nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Precisamos desfrutar as coisas. Uma extensão da obediência, está muito ligada à obediência, é a adoração. Se eu não consigo obedecer, eu não consigo adorar. Eu não consigo expressar adoração. Amados, nós precisamos adorar a Deus em tudo, em todas as coisas. No livro de 2 Samuel fala de uma experiência com Davi. E ele diz que ele estava levando a arca. Em certo momento ele para, ele fala assim: eu vou levar na casa de Obed-edom. Vou deixar essa casa lá. E a arca ficou lá três meses. 3 meses a arca ficou lá. E diz que tudo, Deus abençoou todas as coisas na vida de Obed-edom. Toda. Ele abençoou ele e toda a sua casa. Toda a sua casa. Percebe como a bênção, ela não é só para mim? Ela se estende, ela diz assim, em toda a sua casa, toda a sua família, cada um vai experimentar isso. Amados, a bênção de Deus, ela se derrama dessa forma, é desse jeito. Ela atinge toda a casa. É para todos, é para todos. Você deseja ter uma casa abençoada? Você quer que a tua casa seja abençoada? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Tenha gratidão a Ele.
expresse louvor, expresse adoração a Ele. A obediência gera adoração, gera isso em nós, gera esse desejo de adorar, e isso, por conseguinte, vai gerar bênção, vai derramar bênção sobre você e a sua casa, sobre cada um, mas nós precisamos ter esse relacionamento, é todo dia, o tempo todo. Jesus vai ensinar sobre a oração do Pai Nosso, ele diz assim, diga assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Ele diz assim, sabe o que é orar? É que nem o pão, você precisa todo dia, não adianta você dizer, eu já comi ontem, hoje eu não preciso. Eu preciso hoje também, eu preciso todos os dias do pão. Ele diz assim, da mesma forma, isso é adoração. Você buscar a presença dEle todos os dias, tem que ter uma renovação diária. Todo dia eu preciso renovar o desejo de buscar a presença dEle, de cultuar a Ele. Temos falado como igreja, faça culto familiar, faça culto familiar. Não é para ter uma obrigação, mas um compromisso na minha agenda. Eu vou ter que fazer lá, senão o pastor vai ficar cobrando. Não é por isso, é porque tem consequência disso. Isso gera algo na sua casa. O culto, nós estamos preparando um material até para ajudar isso, para ficar mais fácil. Como fazer um culto familiar, como fazer um culto na sua casa, o que falar, como falar, para ir ajudando, para que você comece a fazer, a desenvolver isso. Por quê? Porque você está gerando ali um lugar de adoração, de obediência, ensinando os filhos a fazerem a mesma coisa. É essa forma, é desse jeito, a mostrar que não importa o que eu estou passando, eu consigo adorar a Deus, mesmo nas lutas, mesmo na dificuldade, em todo momento. O texto na palavra de Deus fala sobre esse momento de reunir pessoas, todos ali, as famílias reunidas. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, diz o seguinte, Atos 21:5, diz assim, mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Eles estavam ali, a família toda reunida, saindo e tal. Eles disseram assim, todos nós paramos, espera lá, vamos orar, vamos nos ajoelhar, vamos orar ao Senhor. Amados, é essa atitude, isso é o culto familiar, o culto de adoração, está ligado às bênçãos. A gente quer as bênçãos, mas não quer fazer as atitudes de obediência, não quer ter as atitudes de adoração, para que gere esse ambiente propício a isso. Tem pais que vão para a igreja e não levam os filhos na igreja. Não, deixa em casa. Amados, a família tem que estar junto. Às vezes é o filho que vem para a igreja e os pais não vêm. Não, meu filho tem que ir para a igreja e tal, ele precisa aprender. Eu não, eu já aprendi tudo. Eu sempre tenho que aprender. E aliás, se a família está junto, adorando ao Senhor, é ali que libera, Deus libera algo. Deus libera algo tão precioso. Tão precioso. Por que perder essas oportunidades? Por que perder chances? Nós temos que cultuar a Deus em família, viver isso. O resultado disso é maravilhoso na nossa vida. A bênção, ela está relacionada à prosperidade. A palavra de Deus diz sobre José, e eu amo a história de José, a vida de José. Ele passou por muitas situações que nenhum de nós nunca imaginou. Desde ser desprezado pelos irmãos, de ser preso, passou por tantas coisas. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Ele diz assim, por causa de José, Deus abençoou a Potifar. Por causa de José, Deus abençoou a Potifar. Por causa dele. Por causa da vida dele, Deus foi abençoando quem estava em volta. A bênção não fica só em nós. A bênção é compartilhada. Eu sou abençoado, mas eu sou abençoador. E Potifar sabia disso. Ele confiou todas as coisas. Ele disse assim, olha, isso aqui e tal, mas essa aqui é a minha mulher e tal. E ele respeitou.
Ele falou assim: eu não vou, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso contra meu Deus. Tem pessoas que resistem, porque a mulher de Potifar devia ser muito bonita. Potifar era rico, era próspero. A mulher dele devia se cuidar bem. E ela se oferece a ele e fala assim: não, eu não posso. Alguns talvez façam essa opção de eu não posso quando é uma mulher feia. Fala, não, foge de mim, sai de mim. Mas se vem uma mulher bonita, aí já é mais difícil, né? Aí sabe como é, a carne é fraca. Não é. Não é para ser assim. E ele foi preso, ele estava preso. E Deus estava abençoando as pessoas que estavam com ele lá. Passando por lutas. Como assim que ele era abençoado? Como que a bênção de Deus era derramada sobre José? Se ele estava preso. Deus era com ele em tudo. Só que Deus manifestou a fidelidade e foi até o fim. Quando ele teve a oportunidade de reencontrar os irmãos que tinham traído ele, jogado ele numa cova para ele ser vendido como escravo. Você acha que o pensamento de José foi: agora eu vou me vingar daqueles caras, agora eu tenho a chance de me vingar daquela turma, eles vão ver. O que ele fez? Ele abençoou os irmãos. Amados, quando Deus nos abençoa, é para abençoar os outros. Não é para ser algo egoísta, não é para eu ter meu bolso cheio de dinheiro caindo para fora. Isso não é bênção. As bênçãos de Deus se manifestam de um outro jeito, mas você vai usufruir, você vai viver. É isso que o texto está dizendo. Existem bênçãos na frutificação, e nós podemos viver todas essas promessas, todas elas. Para isso eu preciso viver na palavra, eu preciso transbordar daquilo que Deus tem para mim. Isso é viver as bênçãos da frutificação. Nunca reter para nós. A gente não pode reter a bênção, não pode querer exclusividade de nada. Tudo que Deus faz é para repartir, é dar. A Bíblia diz: é melhor dar do que receber. Mas é dessa forma que Deus vai se manifestando, abençoando e derramando mais. Por que Deus quer abençoar as nossas vidas? Porque Deus quer nos abençoar, para que a gente tenha tempo de comunhão, tempo de adoração, tempo de obedecer. Nós precisamos entender a bênção, saber o que é ser abençoado por Deus e viver, usufruir a cada dia. Mesmo que por um instante você possa estar pensando assim: mas o que eu estou vivendo aqui é um tempo de prisão, eu estou vivendo aqui um tempo de limitação. Mas Deus continua a abençoar, e isso faz diferença na nossa vida e de cada pessoa que está ao nosso lado, até que isso transborde, até que você possa viver todas as coisas. Deus tem preparado para esse tempo de frutificação bênçãos sendo derramadas sobremaneira, as bênçãos correndo atrás de você, para que você possa usufruir desse tempo. Amém? Vamos ficar em pé?